Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 28. Atos 28, deixa aí no versículo 11. Mas antes, lembrando, rapidamente aqui, que a gente viu... Depois eu acho que falo. Nós vimos Paulo, né, todo aquele percurso que ele fez de navio, as tempestades, os naufrágio, aí ele para lá na ilha de Malta, né? E a partir dali, onde a gente parou, ele lá em Malta, você lembra que ele picado por uma cobra, acharam que ele ia morrer, e ele sobrevive, vai orar pelo pessoal da ilha ainda, pelo chefe ali da ilha. Deus faz milagres constantemente também através da vida do apóstolo Paulo. E a partir disso, no versículo 11 em diante, a gente vai ler. Mas antes de ler, preste atenção aqui no contexto que eu vou trazer para vocês. Quando Paulo chega a Roma, nós vamos ver isso, ele vai chegar agora em Roma, né? Todo esse percurso, Jesus falou, você tem que ir lá para Roma testemunhar. Então ele vai chegar lá. Quando Paulo chega a Roma, ele vai retomar o papel dele de pregar aos judeus. A gente sabe que Paulo é um apóstolo aos gentios, mas em nenhum momento ele deixa de pregar aos judeus, aos do seu povo. Isso é importante, até mesmo quando ele chega ali em Roma, tá? E a reação dos judeus, de novo, vai ser dividida. Do jeito que é hoje, quando você prega o evangelho, vai ter gente que aceita, gente que não aceita. Mas lá era um pouquinho mais... enfático, né? Ou eles aceitavam, ou eles queriam muitas vezes, odiavam e queriam perseguir, a reação era mais forte, né? A conclusão não diz o que acontece com Paulo enquanto ele espera por seu apelo a César. A gente vai ver que Lucas não conta para a gente esse final, né? Existem algumas teorias para isso. Parece que o livro de Atos ele termina sem terminar, né? Nós vamos ver isso hoje. E algumas teorias que uma delas, por exemplo, é uma explicação física dos pergaminhos. Lucas e Atos é um livro só. Então o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foi escrito por Lucas. Por que Lucas dividiu? Porque faltava espaço nos pergaminhos. Então Lucas coube no primeiro pergaminho e Atos coube no segundo pergaminho. Então, por uma questão de organização de texto e textual, o que eles entendem é que no final do pergaminho 2 não teve mais espaço para ele trazer uma conclusão. E nós, entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, nós entendemos que isso também é um sinal de Deus, que a história de Atos não acabou, ela está até hoje sendo continuada através da vida da igreja. Então essa é uma explicação mais cultural, histórica, né, do que pode ter acontecido, que alguns pesquisadores acabam vendo o que pode ter acontecido aí diante dos pergaminhos da época, tá? Então ele não tem uma conclusão de como os outros livros têm, mas apenas informa que ele continua a proclamar o evangelho a todos, sem impedimento. Os versículos finais, você vai ver, ele vai enfatizar Jesus, o Espírito Santo, salvação, reino de Deus, tudo lá no finalzinho do livro de Atos. Então, sem mais demora aí, versículo 11. 3 meses depois, então 3 meses depois ali de Malta, embarcamos num navio de Alexandria. Lembra que o primeiro navio também era de Alexandria. Alexandria fica, capital do Egito na época, né, que fica no norte da África. Por que eles pegavam o navio de Alexandria? Porque os navios estavam levando grãos para Roma, tá certo? Então a facilidade ali de conseguir esse tipo de navio que vinha de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema, presta atenção, o navio tinha por emblema os deuses pagãos, né? Gêmeos, Castor e Pólux. Nós temos que entender que provavelmente o outro navio que Paulo estava também tinha emblema de deuses pagãos, tudo bem? Só que quem que salvou o navio? Quem que salvou
navio não, porque o navio se arrebentou. Quem que salvou os tripulantes? O Deus de Paulo. Por mais que lá eles tinham superstições, tinham um emblema dos deuses lá nos navios, tá? Quem salvou foi o Deus de Paulo, e isso abre a porta para o poder de Deus, para a pregação do Evangelho. Esse navio, Lucas faz questão de falar, ele tinha um emblema lá, no nome de 2 deuses pagãos. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos, que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Então lembra que Paulo, apesar de ser um prisioneiro, ele tinha certas regalias por ser cidadão romano, e principalmente agora, depois de Deus salvar o navio e a vida de todo mundo, através do testemunho dele. Então ele tem aqui uma certa regalia diante do comandante. Então ele pôde ficar ali com os discípulos, 7 dias nessa cidade, gente encontrando, conversando com Paulo, talvez trazendo manutenção, mantimento para o restante da viagem. Então ele tem essa possibilidade. Ficamos ali e foi assim que nos dirigimos a Roma. 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 Vendas. 3 Vendas já é um lugarzinho, já pertinho de Roma, tá? Pertinho, já está chegando lá em Roma. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Isso aqui é importante, porque a gente conta a história de Paulo, parece que Paulo é um super-homem, um homem de ferro. Apesar dele não perder a fé e não questionar a Deus, Paulo era afetado com certeza nas questões humanas. Ele perdia o ânimo muitas vezes. E esse momento de encontro com as pessoas, com os irmãos, imagina, gente, reanimava o homem, Dava um respiro para ele, encontrar gente cristã, ser abraçado, ser bem recebido. Imagine a graça de Deus que ele sentia quando isso acontecia. E ele estava sendo aqui animado, por isso, tá certo? Uma vez em Roma, agora já em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta. Então ele tinha que alugar um local e pagar a conta, tá? Tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Isso aqui é chamado a prisão domiciliar de Paulo em Roma. Então, para ele esperar o julgamento diante de César, ele não vai para a prisão em Roma, ele vai para uma prisão domiciliar. Ele vai para um lugar, provavelmente um ambiente mais de comunidade, que outras pessoas moravam ali, pagava ali um localzinho para ficar, e junto com ele tinha um soldado, porque ele era prisioneiro, tá? Mas ele tinha então essa regalia de ir para uma prisão domiciliar e ter contato com outras pessoas, e é isso que Paulo vai fazer. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus. Preste atenção. Paulo ali aluga um localzinho ali para ficar. Provavelmente, da onde vinha o dinheiro de Paulo para pagar isso aí? Das igrejas que ele tinha recebido, dinheiro dos irmãos. Ele estava sendo como um missionário preso, bancado pelas igrejas que ele pastoreou, que ele iniciou. Não todas. Coríntio mesmo teve um grande problema em colaborar financeiramente com Paulo. Mas as filipenses, igrejas da Macedônia, colaboraram muito financeiramente com Paulo. E outros irmãos. Tá? Então, quando Paulo estavam reunidos, Paulo disse. O que ele faz então ali? Em Roma, quem que ele chama?
Quem que ele está chamando ali para conversar? Os judeus. Ele está chamando os principais dos judeus da cidade de Roma, para bater um papo com ele. O que você acha que ele vai fazer? Pregar o evangelho ali, né? Ele vai conversar com eles, e ele fala assim: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o meu povo, o nosso povo, contra os judeus, ou contra os costumes paternos, de quem que ele está falando aqui? Costume de Abraão, Isaac, Jacó, dos profetas, de Moisés, né? Eu não estou contra os costumes, né, dos nossos antepassados, mas eu vim preso para cá, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, eles quiseram me soltar, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar a César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Presta atenção, lembra o que Paulo falou? Quem que era a esperança de Israel? Não era o ungido de Deus, que traria a restauração de todas as coisas, e baseado na ressurreição que cumpre a esperança de Israel? Então ele está falando para eles, é por causa da esperança que eu estou sendo acorrentado aqui, né? É por isso. E vamos lá, antes da pergunta dele aqui, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa que eu preciso acrescentar. Eu acho que não, está tranquilo, vamos lá. Aí os judeus perguntam para ele assim, eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Graças a Deus, né? O pessoal lá de Jerusalém não tinha conseguido informar o pessoal, os judeus lá de Roma, a respeito de Paulo, senão ele já tinha feito a caveira de Paulo ali, né? Não chegou carta nenhuma, eles não conseguiram. Gente, era uma viagem, você viu aqui, difícil. Paulo está indo com os romanos, então provavelmente os caras não conseguiram custear isso só para avisar o pessoal lá de Roma de tudo aquilo que Paulo era. Até Cesareia eles foram, mas Roma era muito longe. Então eles não conseguiram avisar ninguém, né? Não deu certo, por algum motivo ali, não conseguiram. Então eles falam: não, a gente não teve nenhuma carta que falou nada de você aí, lá do pessoal da Judéia. Também não veio nenhum irmão de lá, que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa. Olha só, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Que seita? O cristianismo, aqueles que estavam seguindo Jesus como Cristo. Eles já tinham ouvido boatos do que estava correndo, a mensagem que estava correndo, e como o boato não é o fato, não é a verdade, eles ouvem as coisas de qualquer jeito, eles ouvem as coisas de gente que ouviu, não entendeu, falou mal, não interpretou tudo errado, chamou de seita, né? Chamou de coisa assim de secundária, coisa que está atrapalhando a verdadeira religiosidade. Aí ele falou: tá bom, a gente quer ouvir você, Paulo, porque olha, a gente sabe que em tudo quanto é lugar aí, essa seita está sendo contestada. É possível, aqui uma anotação minha, é possível, gente, que seja a primeira vez que esses líderes judeus ouvem o evangelho ser pregado. Tinha cristão em Roma já. Lembra que lá em Pentecostes tinha gente de Roma e eles espalharam a notícia.
Mas provavelmente, por causa também de ser perseguido aos judeus, pode ser muito possível que eles se distanciaram das sinagogas. Há uma grande possibilidade desses líderes judeus ter a primeira vez ouvido de fato alguém explanando o evangelho para eles, tá? Isso é interessante, e não mais boatos, né? Paulo vai pregar para eles. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Paulo não podia sair, certo? Estava em prisão domiciliar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião lá na casa de Paulo. Chama tudo os judeus que se interessam, ouvir o que Paulo tem para dizer. E marcaram uma reunião lá na casa de Paulo. Então, olha só, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Gente, de manhãzinha, do nascer do sol até o pôr do sol, Paulo ficou ensinando eles. Quem topa um dia aí? De manhã até a noite, expondo o evangelho para vocês o dia inteiro, né? Você percebe como é diferente? A gente não tem essa disposição, né? A gente fala que não tem tempo, fala que não tem, né, algumas coisas, mas talvez nem nas suas férias você teria essa disposição de passar um dia inteiro ouvindo o evangelho, estudando junto o evangelho, dando o teu dia todo ali. E eles tinham essa facilidade, eles gastavam tempo para investigar as coisas que eram faladas. Vamos ouvir, vamos julgar, vamos concordar ou não, mas não, vamos sentar e ouvir. E eles estavam ali, e Paulo, gente, expõe, presta atenção, ele faz uma exposição que dá testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los, persuadi-los a respeito de Jesus. Quais eram os livros que Paulo usava para falar do reino de Deus e de Jesus? Quem sabe? Isaías, que mais? Com certeza Isaías. Isaías é top. Messiânico total. Mas não é só Isaías. Ele usava a Torá. O que é a Torá? Gênesis, Levíticos, Número, Deuteronômio. Ele usava os Salmos. Ele usava toda a Escritura. A Bíblia diz aqui, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Mas espera aí, lá no Antigo Testamento, Jesus não tinha nascido? Como que ele falava de Jesus antes de Jesus? Pois é. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Lembra que eu tenho insistentemente falado isso para vocês? São figuras, são sombras do Cristo, da obra de Cristo. Quem ensinou Paulo a pregar assim foi Jesus. Foi Jesus que fez isso lá em Lucas. Pedro prega assim, Estevão pregou assim, Filipe pregou assim. E nós temos que aprender a ler o Antigo Testamento não como um judeu, mas como um cristão que olha para trás diante da obra do Messias e reinterpreta todos os textos a partir de quem Cristo é, tudo apontando para Ele. E Paulo, gente, os caras aqui, você não está entendendo, nós estamos falando com judeus que têm decor. Você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue decorar o livro de Gênesis inteiro? Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio inteiro. Esses líderes religiosos tinham esses livros inteiros decorados. Paulo tinha esse livro inteiro decorado, esses livros. Eu não tenho a capacidade mais de decorar um versículo. Porque hoje está tão fácil, a gente procura, né? Acha fácil e tal, a nossa cabeça vai... Eu decoro muito o contexto, a mensagem, mas eu tenho muita dificuldade da referência. Eles decoravam tudo. Paulo estava falando com gente que quando ele citava qualquer coisa, eles sabiam o que estava lá escrito, decor. Ele usa toda a lei, todos os profetas, provavelmente os salmos messiânicos, para falar da esperança de Israel, para falar de Cristo, da ressurreição, para convencê-los que Jesus é aquele que foi prometido,
para salvar os judeus e os gentios e trazer o reino de Deus eternamente. Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, né? Mas não todos, porque em todos os momentos a gente vai ver judeus se convertendo e outros se endurecendo. Nós podemos até falar que alguns, nós vamos ver isso aqui, alguns aceitam a mensagem ou outros, ou a maioria, eu não sei te falar, mas os líderes religiosos, a maioria se endureciam. Mas nós temos, por exemplo, um Nicodemos, não temos? Um Nicodemos que vai procurar Jesus e que ouve o Evangelho. Nós temos sacerdotes depois que se convertem a Cristo com as mensagens. Nós temos homens importantes que se convertem a Cristo, do judaísmo. Mas na sua totalidade, quando Paulo diz isso, Deus está falando a nação judaica, representada nos seus líderes, nos cabeças, lá no Sinédrio, no Supremo, no sumo sacerdote, eles se endureceram e eles quiseram afastar o povo de Deus. Mas pontualmente alguns judeus aceitam a Cristo. Tanto é que Paulo é judeu, Pedro é judeu, todos os discípulos de Jesus são judeus, né? Tiago, irmão de Jesus, judeu da gema. Todos os primeiros discípulos e primeiros anunciadores do Evangelho são judeus. O Evangelho vai começar por isso que ele fala, de quem era a promessa? Através de ti, Abraão, do teu filho, da tua descendência, abençoarei as outras nações da terra. Primeiro a bênção veio para os judeus aceitaram, não todos, mas os que aceitaram começam agora a distribuir a bênção de Deus aos outros povos, que é o Evangelho, que é a graça da vida eterna em Cristo Jesus. Tá? Aqui ele fala, olha só no 24, depois que ele fala do reino de Deus, fala de Jesus através da lei dos profetas, houve alguns desses principais judeus que se convenceram, que se ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, tá? Então acho que aqui já responde isso, né? Deixa eu ver se tem alguma mais observação. Bom, eu acho que é isso. Eu estou fazendo isso, gente, para não me delongar tanto aqui, para a gente encerrar hoje, tá bom? 25. E havendo discordância entre eles quem? Entre esses judeus, esses principais, começaram a discordar, discutir entre eles a respeito daquilo que Paulo estava falando. Começaram a ir embora. Mas antes que saísse, Paulo disse essas palavras. Paulo era brincadeira não, né? Vai apertar o calim deles aqui de novo, ó. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse, olha o que Paulo dá na lata ali, gente. Aqui ele está citando Isaías, tá? Isaías falou lá atrás, assim, vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, do jeito que nosso irmão comentou. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Gente, isso aqui está escrito há 700 anos mais ou menos antes de Cristo. Lá naquela época Isaías já estava profetizando ao povo de judeu que eles eram endurecidos à voz de Deus, lá na época de Isaías. O que Paulo está falando para eles? Do mesmo jeito que o povo na época de Isaías estava endurecidos e não se converteram, vocês estão do mesmo jeito. É como se assim, eu profetizo do mesmo jeito que Isaías falou naquela época,
eu falo isso para vocês. É duro, porque ele está chamando esses homens religiosos, judeus, de pessoas cegas, surdas, que não percebem as coisas de Deus, endurecidos do coração, né? E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Então, parece aqui, né, que apesar de alguns ouvirem e serem persuadidos por Paulo, o que dá a entender que parece que realmente a maioria não aceita, ao ponto dele ter que ser duro com eles. E ele fala: o negócio é o seguinte, vocês fiquem sabendo que essa bênção de Deus de salvação, os gentios agora estão ouvindo e estão aceitando. Eu estou levando isso para fora de Israel, né? E é isso que a gente está vendo, o evangelho está sendo propagado em todas as nações da época ali, né? Presta atenção aqui, aqueles judeus que creem no evangelho, atenção aqui, uma anotação minha, aqueles judeus que creem no evangelho e aceitam o chamado de Deus para ser luz às nações, são o verdadeiro povo de Deus que cumpre os propósitos de Deus. Você me entendeu? Vou repetir. Algumas pessoas ainda hoje na igreja falam que o povo lá de Israel é o povo de Deus. Não, meu irmão. Eu gostaria que você entendesse isso. Os judeus, o israelita, que aceita o evangelho e o chamado de Deus através da obra de Cristo, ele é povo de Deus. Assim como o gentio que aceita Cristo junto com o judeu se tornam um só povo, um Israel de Deus. Você sabia que nós somos chamados hoje Israel de Deus? O Israel de Deus da nova aliança é feito de quem? De judeus do Antigo Testamento, que tinham fé nas promessas messiânicas. Quem? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas e todos os outros. Esse é um povo de Deus que Deus estava construindo. A partir do momento que o Messias veio, morreu e ressuscitou, todos os judeus que acreditam nisso e gentios são povo de Deus, chamado Israel de Deus. É mínimo. Os judeus convertidos hoje é muito pequeno. Apesar de eu tenho visto no mundo, né? Porque no mundo você tem judeus espalhados, certo? Tudo quanto é lugar do mundo os judeus estão. E sinagogas também judaicas espalhadas nas nações. Nós temos hoje alguns judeus, movimentos judeus, aceitando que Jesus é o Cristo, o Messias. Esses judeus são chamados judeus messiânicos. São judeus mesmo, de sangue ali, né, israelitas, descendentes de Israel, do povo, das tribos de Israel ali, da história deles, e eles entendem que Jesus de fato é o Messias, como Paulo entendeu, e creem na ressurreição, e creem que Jesus é o vínculo maior para que tudo que Deus prometeu para eles seja cumprido. E esse movimento é chamado judeus messiânicos. Eu não gosto disso, mas é chamado. Por quê? Porque para mim eles são igreja como nós. Deus não faz na Bíblia essa separação, igreja e judeu messiânico. Deus não faz essa separação. Se o judeu aceitou a Cristo, ele é igreja comigo. Se o gentio, por isso que ele fala, não há mais separação entre judeus, gregos, gentios, não há mais separação. O muro de separação já caiu. Então, seja um africano, um japonês, né, um judeu, um da Rússia, lá da Ucrânia que estão brigando, se nós
proferimos e confessamos a mesma fé no Cristo, somos todos irmãos, da mesma igreja, do mesmo povo. Deus não tem dois povos fazendo na face da terra, é um povo só, espalhado na face da terra, que se reúne nas igrejas locais. A igreja local é uma expressão visível e física e necessária da vida da igreja que existe na face da terra. Nós precisamos viver a vida da igreja em comunidade, mas nós não podemos esquecer que nós não somos a igreja de Cristo, nós somos parte dela. A igreja de Cristo é uma só, o corpo de Cristo é um só, formado de todos aqueles que andam com Cristo, que acreditam em Cristo, que creem nele como Messias ressuscitado, que perdoa os pecados, que somente ele pode nos reconciliar diante de Deus, e que vivem a aliança que tem com Cristo. Esse povo é o povo de Deus, amém? Preste mais atenção aqui na minha anotação. Aqueles judeus que não creem em Cristo, olha só, o que aconteceu com eles? E rejeitaram a inclusão dos crentes gentios no povo de Deus. Eles são, olha só o que Deus fez, eles são cortados do povo de Deus. Também um texto que fala em Romanos. Lembra da oliveira? A oliveira é o povo de Deus que ele estava construindo lá no Antigo Testamento. De repente, Deus corta uns galhos. Quem são esses galhos que ele corta e joga fora? Os judeus que não creram em Cristo. E ele pega galho que não era daquela oliveira, pega da oliveira brava, que é a gente, selvagem, que são os gentios, pega o galinho e enxerta na oliveira que ele já vinha fazendo, e faz uma oliveira só. Só que Paulo fala, lembra que vocês eram oliveira brava e foram enxertados. Deus pode pegar aqueles galinhos que ele cortou e enxertar de novo. Ele deixa entender que vai haver algum movimento de Deus em relação aos judeus étnicos, para novamente enxertá-los na videira da qual eles foram cortados. Também está em Romanos lá. Tá? Uma oportunidade. A gente não sabe quando, isso é uma discussão. Você vai ver, talvez Apocalipse entra nessa questão em algumas questões. É uma discussão teológica, mas o que a gente pode afirmar é o que a Bíblia afirma. Paulo diz que vai haver uma oportunidade para eles, nesse sentido, de alguma forma. Mas é um povo só, tudo bem? Um povo só, não tem dois, tá? Dita essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos. Então olha só, eles discutiram e foram embora. Alguns creram, a maioria não, né? Agora, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. 2 anos em prisão domiciliar, recebendo gente, para quê? Ensinar o evangelho, pregar o evangelho. Tá? Pregava, olha lá o que ele pregava, aqui é o resumo da pregação de Paulo, né? Pregava o reino de Deus, foi o que Jesus fez em todo o tempo da vida dele, anunciando: o reino de Deus é chegado a vós, o reino de Deus é chegado a vós. Paulo pregava o reino de Deus, e com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes. Gente, aqui está o resumo do Evangelho, no nome de Jesus. Referentes ao Kyrios, que é soberano. Ele estava em Roma, na casa do Kyrios, que é César, do imperador romano, que fazia questão de ser chamado de Senhor soberano e supremo. É lá na casa dele que Paulo fala: não, Jesus é o Kyrios, não é César. Você está entendendo a gravidade? O cara já ia ser julgado, e ele começa a falar: não é César que é Kyrios. O Senhor é Jesus, é Ele que é o soberano do universo,
não é César. Então ele é o Kyrios, ele é o Senhor, ele é o Jesus. A palavra Jesus, o nome, refere-se ao Jesus humano, ao Jesus de Nazaré, ao Jesus da região da Galileia, ao Jesus histórico que morreu, que ressuscitou, mas ele é também o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, que cumpriu tudo para que o reino de Deus pudesse se estabelecer. Gente, quando eu falo Senhor Jesus Cristo, e eu explico cada termo desse, eu prego o Evangelho. Está resumido no nome, no título dado, total ali, Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que Deus o fez Senhor e Cristo. Sem impedimento algum, ele estava pregando o Evangelho. Nada pode impedir o Evangelho, nem uma prisão domiciliar. Nada pode impedir. E aqui a gente vai para os últimos destaques, anotações minhas. Presta atenção que a gente está encerrando. O reino de Deus resume a pregação de Jesus. O reino de Deus resume a pregação de Paulo. Para Paulo, preste atenção, significa que Deus manifestou o seu reino, quando? Ao entronizar Jesus como Senhor e como Messias. Quando Deus, ao ressuscitar Jesus, o coloca na posição de supremo Senhor do universo, e o ungido que cumpre todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, o reino de Deus se inicia. Ele se inicia, mas ele ainda não está completo. Ele ainda não está pleno. Ele se inicia porque ele se inicia na vida e no coração da igreja. Mas nós aguardamos a segunda vinda dele, para que o reino de Deus seja tocado nas estruturas físicas e humanas, a natureza, as questões econômicas, políticas. Gente, reino é governo, certo? Rei governa, rei tem leis, normas, rei guarda o povo e traz as questões do reino, econômicas, políticas, sociais. Nós estamos falando de um reino, de uma cultura, de um poder, de um soberano. Jesus é esse soberano que vai pôr ordem na terra. É isso que Paulo está falando, é isso que os judeus esperam até hoje, e é isso que Jesus vai fazer. Mas antes dele pôr ordem na terra, ele põe ordem no nosso coração e nos manda anunciar essa mensagem. Preguem sobre o Evangelho, para que as pessoas saibam que sou eu que vou consertar tudo, e sou eu o único que pode salvar o ser humano, mas também pode salvar a terra e o universo do caos. Por isso que a Bíblia fala que Deus vai reconciliar com ele todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo vai ser reconciliado através de Cristo e da obra de Cristo. Todas as coisas. Por isso que ele é justo, juiz, vai julgar todas as pessoas, vai julgar os grandes tiranos, imperadores que se achavam divinos na história da humanidade, julgar as injustiças, tirar a dor do ser humano, lavar, toda lágrima, enxugar a lágrima, tirar todo tipo de doença, tirar todo tipo de provação, de dificuldade, de desgraça, de maldição. É o reino de Deus. E isso inicia-se no ato da ressurreição de Cristo, quando ele envia o Espírito Santo e cria um povo para si, para anunciar. Prega porque o reino de Deus está próximo. Nós somos portadores dessa mensagem, e nós vimos Paulo fazer isso o tempo inteiro, amém? Jesus e não César é o Senhor e Rei. É Jesus e nenhum presidente é o Messias. É Jesus e nenhum rei do universo é o Messias. É Jesus, ele é o único.
onde a nossa esperança política, econômica, civil, social, de cura, de tudo deve estar nele, é ele, não César. Nenhum tipo de César. Lucas não registra tudo aqui, perdão. Paulo proclama destemidamente esse evangelho, sem medo, esse evangelho, do lado de um guarda romano, o soldado de César. Lucas não registra tudo o que aconteceu durante os 2 anos que Paulo permaneceu preso. De modo geral, acredita-se que a narrativa se encerra no início de 62 depois de Cristo, bem antes da perseguição aos cristãos por Nero, o imperador Nero. Uma vez que as autoridades romanas toleram a pregação de Paulo, é plausível que ele tenha sido libertado depois desse período. Então, há uma grande possibilidade de Paulo ter sido liberto lá por César, quando ele foi julgado, tá? Só que, depois de um certo tempo, aí não está na Bíblia, isso é registro da tradição, Paulo é preso novamente, agora não mais em prisão domiciliar, em prisão terrível e decapitado. Isso não está na Bíblia, mas está em registros dos pais da igreja, que pertinho ali daquela época, registra algumas coisas da história da igreja primitiva. Temos vários registros de várias pessoas que escreveram naquela época, né? Nesse período que ele estava preso, ele escreve cartas que está na tua Bíblia aí. Quem lembra as cartas que ele escreve? Filipenses, Colossenses, Filemon, né? Ele escreve chamadas cartas da prisão de Paulo. Quando ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo, ele estava preso de verdade, né? Apóstolo em cadeias, ele estava lá preso. E Efésios também é escrito quando ele estava preso. Timóteo também, o 2 Timóteo. Sim. Quando ele estava preso. Alguns aqui, deixa eu só fazer alguns entendem que 2 Timóteo é a última carta de Paulo. Alguns entendem que, na verdade, não é na prisão domiciliar. Aí é na outra prisão, é na última prisão, que Paulo está numa situação muito ruim. Tá? Muito ruim, abalado profundamente, velho, ele já se chama, se você for lá, ele fala Paulo velho. Ele já está numa situação que ele se sente abandonado, traído por várias pessoas, entrando num momento de frio. Ele pede a capa dele para Timóteo: Timóteo, vem logo, me traz a minha capa, me traz meus pergaminhos, meus livros, ele pede. Vem me visitar, traz comigo, lembra com quem ele tinha brigado? Com Marcos, traz comigo Marcos, João Marcos, que eu tive um problema agora. Paulo não tem problema com João Marcos, ele quer que João Marcos vá visitá-lo. Então alguns entendem que, na verdade, 2 Timóteo não é na prisão domiciliar, é justamente uma prisão já depois. É na prisão, é uma prisão de sofrimento profundo de Paulo, quando ele escreve a 2 Timóteo, tá? Então é nessa prisão romana já, que depois disso, aí, como eu disse, na história, ele é decapitado. O evangelho que traz em si a esperança de Israel, foi pregado aos judeus e a todo o império romano, inclusive na casa de César, tá? Inclusive para os soldados. Se você for ver, tem soldados convertidos, porque Paulo prega. Quando ele escreve aos Filipenses, manda um abraço meu para o pessoal aí da casa de César, porque tinha um monte de soldado que tinha se convertido, né? Então ele entrou, meu irmão, lá dentro da estrutura romana, levando o evangelho lá dentro.
Inclusive, esses soldados romanos convertidos ajudaram depois os cristãos, em época de perseguição, a se refugiarem. Você já pensou? Por causa de Paulo, que entrou em lugares, centuriões se convertendo, soldados, o pessoal ia lá prender ele pregava o evangelho, meu irmão. Os caras se convertiam, muitos deles. E eles não ficavam calados, chamavam outro amigo. Vem aqui ouvir o que eu ouvi daquele cara lá que eu estou cuidando, fazendo guarda. Então, o que nós aprendemos com isso? A vida de Paulo foi uma vida entregue para cumprir a missão que Jesus deu para todos: pregar o evangelho e fazer discípulos. Encerramos hoje a leitura expositiva do livro de Atos, pedindo a Deus que, já ouviram alguns movimentos que se intitulam, o Atos se encerra no capítulo 28, tem um movimento aí que fala que, já ouviu Atos 29? Quem ouviu movimentos que se intitulam, né? Atos 29, tem alguns movimentos que estão lá, gente, Atos 20, mas não tem Atos 29, Atos 29 é o que nós estamos vivendo, é o nosso capítulo, é o capítulo da gente escrever a história, da gente ser igreja, da gente pregar o evangelho e continuar naquilo que Paulo estava fazendo. Então vamos viver Atos 29, porque Atos 28 não teve fim, está aí, ó, não acabou. Não encerrou, ficou em aberto o negócio, né? E o Espírito Santo vem desde aquela época conduzindo a sua igreja para que ela continue pregando o reino de Deus.